Eu fui tratado como uma simples linha de despesa na mansão imensa que comprei secretamente para eles, aguentando em silêncio a frieza do meu filho e porções de comida de 120 gramas. Mas num jantar com o chefe dele, quando pedi educadamente uma segunda costela, meu filho não disse apenas não. Ele se levantou e jogou um copo pesado de água gelada diretamente na minha cara. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Simplesmente enxuguei a água dos olhos, caminhei para o meu quarto, tranquei a porta e fiz 2 ligações. Na manhã seguinte, os cartões de crédito dele foram recusados. As contas bancárias estavam zeradas. Ele foi demitido do seu cargo executivo e uma ordem de despejo estava colada na porta da frente. Antes de eu te contar exatamente quem estava do outro lado daquelas ligações, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, inscreva-se no canal se você acredita que a arrogância de um filho jamais deve superar o sacrifício de um pai. Essa história não começou com aquele copo d'água, mas semanas antes com um frio silencioso e persistente que permeou minha vida desde que fui morar com Marcos e sua esposa Nia. Após o falecimento da minha amada Ruby, o silêncio no meu lar tornou-se insuportável e Marcos implorou para que eu fosse morar com eles. É uma casa enorme, pai, ele disse. Tem espaço de sobra para todos nós. Ele estava certo sobre o tamanho. A casa era uma colonial imensa de 5 quartos em um subúrbio rico de Atlanta. Uma mansão que eu havia comprado para eles como presente de casamento, imaginando que seria preenchida com as risadas dos meus netos. Mas risadas eram um som raro naqueles corredores agora. Em vez disso, havia um silêncio educado, uma ordem estéril, que parecia mais um hotel boutique do que um lar. Eu tinha minha própria ala na casa com meu banheiro e uma pequena sala de estar, mas nunca me senti tanto como um intruso. O frio começou sutilmente à mesa de jantar. Marcos e Nia costumavam chegar tarde de seus importantes empregos de marketing e eventos sociais. Então, geralmente traziam comida de um dos restaurantes caros e da moda da cidade. Nesta noite em particular, o cheiro de salmão grelhado e aspargos assados inundou a cozinha, despertando meu apetite. Marcos colocou uma pequena caixa branca na minha frente. Peguei o seu favorito, pai, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Abri a caixa. Dentro havia um pedaço de salmão, que não poderia ter mais de 120 gramas, aninhado em uma cama triste de folhas murchas. Parecia uma refeição projetada por um cientista para fornecer o mínimo de sustentação vital. Enquanto isso, ele e Nia desempacotavam seus próprios recipientes, revelando grandes bifes de contrafilé, batatas assadas carregadas de creme de leite e bacon e espinafre cremoso. A disparidade era gritante. Eu sou um homem de 68 anos, não sou grande, mas tenho o apetite de alguém que passou 40 anos trabalhando na construção pesada. Aquilo não era uma refeição, era uma entrada. Mas eu não disse nada. Apenas assenti. Obrigado, filho. Enquanto comia o peixe perfeitamente cozido, mas insatisfatório, senti uma pontada familiar de solidão. Não era apenas sobre a comida, era sobre a mensagem por trás dela. Você é uma despesa, Isaia. Você é uma linha no orçamento a ser gerenciada. Suas necessidades são secundárias. Eu não era mais o patriarca, o provedor, o homem que trabalhou até os dedos sangrarem para dar ao filho todas as oportunidades que nunca teve. Eu era um residente, um dependente, e minha dependência estava sendo medida em porções de 120 gramas de salmão. Naquela noite, o sono não veio fácil. A pequena refeição deixou um vazio no meu estômago que nenhuma quantidade de água poderia preencher. Por volta das 2 da manhã, decidi descer para pegar um copo de leite, esperando acalmar a fome e meus pensamentos acelerados. A casa estava escura e silenciosa. Ao chegar ao pé da escada, ouvi vozes vindas da sala de estar, um murmúrio baixo. Eram Marcos e Nia. Parei nas sombras do corredor sem querer incomodar,
Mas então ouvi meu nome e congelei. Era Nia, sua voz afiada e límpida como vidro cortante. Você viu a cara dele, Marcos? Perguntou ela. Parecia um cachorrinho chutado quando viu aquele pedaço de peixe. Não havia simpatia em seu tom, apenas uma diversão fria. Marcos soltou um suspiro pesado. Ele vai superar Nia. O médico disse que ele precisa controlar o colesterol de qualquer maneira, então estamos apenas ajudando. Ajudando. As palavras eram uma desculpa covarde, e todos nós sabíamos disso. Nia riu, um som curto e sem humor. Não é só pela saúde dele. E você sabe, disse ela. É sobre o orçamento. As despesas mensais dele estão começando a se acumular. As compras extras, as contas de luz mais altas e os medicamentos não são insignificantes. Fiquei ali no escuro, minha mão agarrando o corrimão com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu coração parecia um bloco de gelo no peito. Uma linha no orçamento. Era só isso que eu era para eles. O homem que financiou a educação de Marcos na Ivy League, o homem que pagou pelo casamento luxuoso, o homem que comprou a própria casa em que estavam sentados, agora estava sendo discutido como um fardo financeiro. Marcos soou defensivo agora. O que você quer que eu faça? Perguntou ele. Ele é meu pai, não posso simplesmente expulsá-lo. Nia respondeu suavemente com uma voz banhada em veneno. Claro que não, querido, não somos monstros. Mas ele precisa entender que as coisas são diferentes agora, porque nós é que estamos no comando. Ele não pode simplesmente esperar viver aqui de graça sem fazer alguns ajustes. Ele precisa contribuir, ou pelo menos ser mais consciente do quanto nos custa. Eu não precisava ouvir mais nada. Virei-me e subi as escadas, meus pés silenciosos no tapete grosso. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A fome no meu estômago havia desaparecido, substituída por um nó frio e duro de traição. Eles não eram mais minha família, eram meus contadores e acabavam de auditar meu valor e me consideraram deficitário. De volta ao meu quarto, não acendi a luz. Sentei-me no escuro na minha poltrona favorita, aquela que Ruby e eu havíamos escolhido juntos tantos anos atrás. Olhando para a foto dela na lareira, o nó frio no meu peito começou a doer com uma tristeza profunda. Ruby teria ficado horrorizada. Ela era uma mulher cuja linguagem do amor era a abundância. Nossa casa sempre fora um lugar onde ninguém passava fome. Nossa casa é um lugar onde todos são bem-vindos, ela costumava dizer. Lembrei-me de quando Marcos era menino e não queria dividir seus doces. Ruby havia se ajoelhado ao lado dele. Marcos, uma alegria não compartilhada é apenas meia alegria. Aquele menino havia aprendido a lição. Mas onde foi parar aquele garoto? Como ele se tornou um homem que media o valor do pai em dólares e centavos? No lugar dele havia um estranho, e eu estava vivendo na casa de um estranho. A rachadura final na fundação do nosso relacionamento apareceu uma semana depois, durante uma onda de calor sufocante na Geórgia. O ar-condicionado da minha ala mais antigo que o sistema principal decidiu parar de funcionar. O ar que saía das aberturas era quente e viciado. Mencionei isso a Marcos enquanto ele corria para uma aula de tênis. O ar-condicionado do meu quarto não está funcionando, filho. Acho que quebrou. Marcos mal diminuiu o passo. Vou cuidar disso, pai, gritou ele por cima do ombro. Faço uma ligação logo de manhã. Amanhã veio, e foi a tarde passou, e a temperatura no meu quarto subiu constantemente, transformando minha suíte em uma sauna. Liguei para o celular dele, mas ele não atendeu. Mais tarde, Nia bateu levemente na minha porta. Fiquei sabendo do ar-condicionado, disse ela, abanando-se com uma revista. Marcos está tão atolado no trabalho que esqueceu completamente. Essas coisas são tão caras para consertar, sabe? Você já tentou usar o ventilador de teto? Talvez seja melhor para você, menos artificial. A sugestão foi tão desdenhosa, tão carente de preocupação, que me deixou sem palavras. Por mais 2 dias, dormi mal acordando em uma poça de suor.
Marcos continuava atolado e Nia continuava despreocupada. Percebi com o coração pesado que meu conforto não era uma prioridade. No terceiro dia, decidi que já bastava. Liguei para uma empresa de reparos. 1 hora e $400 depois, o ar frio fluía novamente. Paguei a conta com minhas próprias economias de aposentadoria. Quando Marcos viu a fatura no balcão da cozinha, pareceu levemente envergonhado. Pai, você não precisava fazer isso. Eu disse que cuidaria disso. Suas palavras eram ocas. Eu sei o que você disse. Marcos respondi minha voz calma, mas firme. Mas às vezes um homem tem que cuidar de si mesmo. Ele viu aquilo como o fim de um pequeno problema doméstico. Eu vi como o fim da minha vontade de depender dele para qualquer coisa. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois. Marcos e Nia estavam oferecendo um jantar. Não era uma reunião casual. Era um evento. Os convidados de honra eram o Sr. Sterling, chefe de Marcos, e sua esposa. Uma promoção para a diretoria executiva estava em jogo. A casa foi transformada. Nia contratou floristas e movia-se pela casa como um general antes da batalha, inspecionando cada garfo de prata. Ela me olhou de cima a baixo quando entrei na sala, seus olhos fixos na minha camisa social simples. É isso que você vai vestir, Isaia? Perguntou ela com um sorriso brilhante demais. Marcos estava uma pilha de nervos endireitando quadros que já estavam retos. Cerca de 30 minutos antes dos convidados chegarem, eles me sentaram na sala. Era uma emboscada disfarçada de bate-papo. Só queremos garantir que a noite corra bem, disse Nia com tom suave, mas com uma ponta de aço. O Sr. Sterling é um pouco antiquado. Seria melhor se você deixasse o Marcos conduzir a conversa, ok? E talvez possamos deixar as histórias sobre seus dias de construção para outra hora. Elas podem ser um pouco exageradas para algumas pessoas. Eu era uma criança recebendo instruções de como se comportar na mesa dos adultos. Eu era um risco a ser gerenciado. Quando os Sterlings chegaram, fui educado, mas rapidamente me tornei parte da mobília. Eles conversavam sobre ganhos trimestrais e férias na Toscana, enquanto eu bebericava minha água sentindo-me um fantasma na mesa do meu próprio filho. Olhei para Marcos rindo animado com a ambição e não vi o menino que criei. Vi um ator. E quando os garçons começaram a trazer o prato principal, uma travessa linda de costelas de porco assadas, lentamente senti uma fome que não tinha nada a ver com comida. Era uma fome de ser visto. O prato principal foi servido em pratos brancos imaculados por uma equipe de garçons silenciosos. Eram costelas de porco assadas lentamente acompanhadas de purê de batatas com alho e couve refogada. O aroma era inebriante, uma doçura defumada e rica que fez meu estômago doer com uma fome genuína. Um prato foi colocado diante de mim. Nele repousavam 2 costelinhas pequenas, talvez de 10 centímetros cada uma única colherada elegante de batatas, e um pequeno e arrumado punhado de verduras. Era um prato bonito sem dúvida, mas era uma porção de criança. Olhei ao redor da mesa. O prato de Marcos estava empilhado com pelo menos metade de uma costela inteira. O Sr. Sterling tinha uma porção similarmente farta. Todos comiam com entusiasmo, conversando e rindo, enquanto desfrutavam do banquete. Comi minhas 2 costelas devagar. Estavam deliciosas, macias, soltando do osso. Mas desapareceram em menos de 5 minutos. A fome no meu estômago já não era uma dor surda. Era uma pontada aguda e insistente. Mas agora era mais do que fome física. Uma indignação lenta e ardente crescia dentro de mim. Eu não era um convidado que precisava ser educado. Eu não era uma criança que precisava ter sua comida monitorada. Eu era o homem que havia pago por todo aquele espetáculo, embora ninguém naquela mesa parecesse se lembrar disso. Eu era um homem de 68 anos em uma casa de fartura e ainda assim estava com fome. Olhei para o centro da mesa. Uma grande travessa de prata brilhava sob a luz suave do lustre.
Ainda estava carregada de costelas. Havia dezenas delas empilhadas, um testamento da abundância que Nia queria projetar. A ironia era sufocante. Observei Marcos rindo de uma história que seu chefe contava. Observei Nia bebericando graciosamente seu vinho, interpretando o papel da anfitriã perfeita. Eles estavam tão absorvidos em sua performance, tão confiantes no mundo, que haviam construído para si mesmos um mundo onde eu era apenas um adereço silencioso. Naquele momento, uma resolução silenciosa se apoderou de mim. Eu não ia mais ser invisível. Eu não aceitaria a porção que me designaram em seu orçamento ou em sua mesa de jantar. Eu cansei de ser gerenciado. Esperei por uma breve pausa na conversa quando o Sr. Sterling estava tomando um gole de vinho. Não levantei a voz. Não soei exigente ou irritado. Meu tom era calmo, nivelado e coloquial. Marcos, disse eu. A cabeça dele se virou para mim, um olhar de leve surpresa no rosto. As costelas estão absolutamente deliciosas. Nia, vocês se superaram. Então olhei de volta para o meu filho e fiz meu pedido simples e razoável. Você se importaria de passar a travessa? Eu adoraria comer só mais um pedaço. As palavras pairaram no ar. O zumbido baixo da conversa na mesa não apenas diminuiu. Ele parou. Foi como se eu tivesse puxado o plugue de um aparelho de som. Marcos congelou com o garfo a meio caminho da boca. O sorriso pintado de Nia tornou-se uma linha fina e tensa. Até o Sr. Sterling parou de mastigar e olhou de mim para Marcos, seus olhos cheios de uma curiosidade distante. Por um longo momento, o único som foi o leve tilintar do gelo em um copo de água. O silêncio era minha resposta. O rosto de Marcos, que estava animado e alegre momentos antes, começou a corar com um vermelho profundo e feio. Começou no colarinho e subiu pelo pescoço uma maré crescente de raiva e vergonha. Ele lançou um olhar rápido e em pânico para o chefe, depois para Nia. Ela deu a ele um minúsculo, quase imperceptível aceno de cabeça, um comando claro para me calar imediatamente. Marcos limpou a garganta e forçou uma risada tensa e artificial. Pai, vamos lá, agora, disse ele a voz um pouco alta demais. Você já comeu bastante. Precisamos cuidar da sua saúde, lembra ordens do médico. Ele estava tentando enquadrar seu desrespeito como preocupação, uma tática que já havia usado antes. Ele estava me pintando como um velho esclerosado que não sabia o que era bom para si mesmo. Todos os olhos da mesa estavam agora em mim. Eu podia sentir o olhar coletivo, uma mistura de pena e curiosidade desconfortável. Eu não fiquei com raiva. Não levantei a voz. Encontrei o olhar do meu filho com uma expressão calma e firme. Agradeço sua preocupação com minha saúde, filho, eu realmente agradeço, disse eu, minha voz uniforme e medida. Mas me sinto perfeitamente bem. O médico disse para estar atento ao que como, não para passar fome. Há muita comida sobrando nessa travessa. Estou simplesmente pedindo mais um pedaço. Minha calma parecia enervá-lo mais do que qualquer explosão teria feito. Eu não estava interpretando o papel do pai velho e confuso. Eu estava sendo um adulto racional, e isso fazia a recusa dele parecer absurda e controladora. Nia viu Marcos vacilar e rapidamente interveio para resgatá-lo. Sua voz era doce como xarope. Isaia, o Marcos só está pensando em você, arrulhou ela. Além disso, temos um bolo de chocolate maravilhoso vindo para a sobremesa. É de morrer. Você realmente deveria guardar um espaço para isso. Ela estava tentando me distrair e me dispensar, tratando meu pedido como a birra de uma criança que poderia ser acalmada com a promessa de um doce. Eu nem olhei para ela. Mantive meus olhos fixos em Marcos. Ele era quem precisava responder. Ele era o chefe desta mesa, ou pelo menos era o que queria que todos acreditassem. Marcos, disse eu novamente, minha voz mais suave agora, mas com uma firmeza inabalável. Atravessa, por favor. Era um desafio direto à autoridade dele na frente do único homem que ele desesperadamente queria impressionar. Ele estava encurralado,
e a pressão estava fazendo sua compostura rachar. Seu sorriso forçado desapareceu, substituído por um escárnio. Eu disse que já chega, pai. Sua voz era um rosnado baixo, agora desprovida de qualquer fingimento. Agora vamos mudar de assunto. Você está fazendo cena. Fazendo cena. A acusação foi um tapa na cara. Eu era quem estava sendo negado uma cortesia básica, mas eu era o acusado de causar um distúrbio. Olhei para os outros convidados. A senhora Sterling encarava intensamente seu purê de batatas, como se ele guardasse os segredos do universo. Seu marido, no entanto, assistia à troca com um interesse analítico aguçado. Ele não era apenas um convidado. Era um juiz e meu filho estava falhando no teste. Eu sabia que o havia pressionado até o limite. Eu tinha uma última coisa a dizer. Inclinei-me ligeiramente para a frente, minha voz ainda calma, mas carregando o peso de anos de decepção. Filho, tudo o que pedi foi um pedaço de comida em uma casa que você sabe que está cheia dela. Não sou eu quem está fazendo cena aqui. Estou simplesmente pedindo a mesma pequena cortesia que você mostraria a qualquer outro convidado nesta mesa. Nada mais. Minhas palavras eram calmas e verdadeiras, e a verdade delas era mais do que ele podia suportar. Vi algo se quebrar atrás dos olhos dele. A raiva performática, o constrangimento, a frustração, tudo derreteu e foi substituído por uma raiva branca pura e quente. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus nós dos dedos ficaram brancos onde ele segurava o garfo. Ele não olhou para mim. Olhou para o copo pesado de cristal com água gelada, sentado ao lado do seu prato. Eu o observei no que pareceu câmera lenta. Vi a decisão sendo tomada. Vi os músculos de sua mandíbula se contraírem. Sua mão soltou o garfo e moveu-se com uma deliberação aterrorizante em direção ao copo. A condensação escorria pelas laterais para a toalha de mesa branca. Seus dedos envolveram o vidro, a mão tremendo, não de hesitação, mas de fúria. Ele o ergueu. Por uma fração de segundo pensei que ele ia apenas tomar um gole para se acalmar. Foi um pensamento tolo e esperançoso. Então, com um som gutural que era mais animal do que humano, ele avançou e jogou todo o conteúdo do copo no meu rosto. O choque foi absoluto. Não foi apenas o frio que foi um solavanco violento que roubou o ar dos meus pulmões. Foi o impacto do cubo de gelo batendo na minha bochecha e na minha testa como uma rajada de cascalho congelado. A água inundou meus olhos, borrando a cena diante de mim. Desceu pelo meu nariz e entrou na minha boca com gosto de nada. Escorreu pelo meu queixo, pelo meu pescoço, ensopando o colarinho da minha camisa e espalhando uma mancha úmida e fria pelo meu peito. Por um momento não consegui me mover. Não consegui respirar. Não consegui pensar. Fiquei ali sentado, pingando atordoado em um estado de animação suspensa. O mundo voltou ao foco com um som alto, um baque surdo quando Marcos bateu o copo vazio de volta na mesa. E então, houve silêncio. Um silêncio tão completo, tão profundo, que parecia que o mundo inteiro tinha morrido. Era um vácuo, onde o bate-papo educado do jantar costumava estar. Pisquei para tirar a água dos olhos e a cena se clarificou em um quadro horroroso. Marcos estava de pé agora, o peito arfando como se tivesse acabado de correr uma maratona. Seu rosto era uma máscara de descrença, como se ele não conseguisse compreender o que acabara de fazer. Do outro lado, Nia estava com as duas mãos sobre a boca, os olhos arregalados com o que parecia ser um choque genuíno pela primeira vez naquela noite. A senhora Sterling soltou um pequeno suspiro estrangulado. Seu marido, o Sr. Sterling, estava perfeitamente imóvel. Seu rosto não estava mais curioso ou divertido. Era uma máscara de desprezo frio. Ele olhava para meu filho não como um funcionário promissor, mas como um risco, um homem com uma falha de caráter fatal. Naquele momento eu soube que a promoção do meu filho havia desaparecido para sempre. A humilhação me lavou uma onda de calor que lutava contra a água fria, ainda agarrada à minha pele. Eu era um homem de 68 anos,
sendo punido como uma criança desobediente pelo meu próprio filho na frente de estranhos. A água pingando parecia lágrimas que meu orgulho não me deixava derramar. Mas então, conforme os segundos se estendiam, algo mais começou a subir através das profundezas geladas. Não era raiva nem a fúria cega e quente que possuíra meu filho. Era algo mais frio, algo mais duro. Era clareza, uma clareza perfeita e terrível. O pai amoroso em mim, o homem que havia desculpado o comportamento mutável do filho, o homem que se agarrava à memória do menino que criou, morreu naquela cadeira. Em seu lugar, nasceu um homem diferente. Um homem que via o mundo não através do filtro suave do amor paternal, mas através da lente afiada da realidade. Meu filho não tinha apenas jogado água em mim. Ele havia feito uma declaração. Ele declarou que eu era inútil para ele, que meus sentimentos, minha dignidade, minha própria presença eram um inconveniente a ser violentamente varrido quando interferiam em suas ambições. Ele me mostrou exatamente quem ele era, e naquele momento frio e claro de compreensão, decidi acreditar nele. O caminho a seguir não era mais sobre buscar seu amor ou seu respeito. Isso era tarefa de tolo. O caminho a seguir era sobre justiça. Era sobre reequilibrar a balança. Todos os bens, todas as estruturas legais, todo o poder financeiro que eu retive, tudo entrou em foco não como uma rede de segurança para a minha velhice, mas como um arsenal. A guerra havia sido declarada, e eu acabara de receber minhas armas. A dor no meu peito solidificou-se de uma ferida emocional crua para uma pedra fria e dura de propósito. Lenta e deliberadamente, estendi a mão para o guardanapo de pano branco ao lado do meu prato. Não tive pressa. Cada movimento foi calmo e medido. Desdobrei-o e comecei a limpar a água do meu rosto, dos meus olhos, das minhas bochechas, do meu queixo. Não olhei para o meu filho. Não olhei para ninguém. Quando meu rosto estava seco, dobrei o guardanapo, coloquei-o suavemente na mesa, levantei-me, empurrei minha cadeira silenciosamente de volta ao lugar, virei-me e saí da sala de jantar sem uma única palavra. Deixei todos sentados lá no silêncio ensurdecedor do que haviam feito. Caminhei para fora da sala de jantar com as costas retas e a cabeça erguida. Não bati nenhuma porta, não fiz barulho. Cada passo que eu dava no tapete felpudo do corredor era deliberado. Uma retirada silenciosa de uma batalha que eu não tinha intenção de lutar nos termos deles. Atrás de mim, ouvia a erupção de sussurros em pânico, o arrastar frenético de cadeiras, as despedidas apressadas e estranhas dos Sterlings. O jantar havia acabado. A performance terminou em desastre. Não olhei para trás. Continuei pelo corredor até minha ala da casa, abri a porta da minha suíte e fechei-a suavemente atrás de mim. E então fiz algo que não tinha feito em todos os 2 anos que vivi ali. Virei a tranca da fechadura. O clique pesado do metal deslizando para o lugar foi o som mais alto do mundo. Era um som de finalidade, uma linha sendo traçada, um capítulo sendo encerrado. Aquela não era mais uma parte da casa deles onde eu por acaso morava. Era minha fortaleza e o cerco estava prestes a começar. Sentei-me na escuridão da minha sala de estar e apenas escutei. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, sinalizando a partida apressada dos Sterlings. Em seguida, ouvi passos se aproximando da minha porta, rápidos e hesitantes. Uma batida suave. Pai. Era a voz de Marcos abafada pela madeira grossa. Pai, você está bem. Pode abrir a porta, por favor. Permaneci em silêncio. Eu só quero conversar. Me desculpe. Ok, eu sinto muito. Eu não sei o que aconteceu lá atrás. Eu estava sob muita pressão. O Sr. Sterling estava lá e você estava me pressionando. O pedido de desculpas dele era uma cascata patética de desculpas, uma sinfonia de autopiedade. Ele não sentia muito pelo que fez. Ele sentia muito por ter revelado seu verdadeiro eu feio na frente do chefe.
Sentia muito pelas consequências que inevitavelmente enfrentaria. Seu arrependimento era inteiramente por si mesmo. Suas palavras não significavam nada para mim. Eram apenas ruído. Após alguns momentos do meu silêncio contínuo, ouvi o sussurro afiado de Nia. Marcos já chega. Deixe-o em paz. Então a voz dela substituiu a dele na porta, pingando uma doçura falsa e sacarina que era mais insultante do que a raiva de Marcos. Isaia é a Nia. Nós dois estamos muito preocupados com você. Marcos está fora de si de culpa. Por favor, não fique chateado. Estamos todos muito estressados. Por que você não sai e toma uma taça de vinho conosco? Podemos conversar sobre tudo isso. A oferta dela era absurda. Ela falava como se aquilo fosse um pequeno desentendimento, um simples mal-entendido que poderia ser suavizado com uma bebida. Eles não entendiam a magnitude do que acabara de acontecer. Eles não podiam entender. Outra batida, desta vez um pouco mais insistente. Isaia, por favor. Prendi a respiração e permaneci perfeitamente imóvel. Finalmente, ouvi-os desistir. Ouvi seus passos recuarem pelo corredor. Eu podia imaginar a cena perfeitamente. Eles iriam para a sala de estar, serviriam uma bebida forte e dissecariam a catástrofe da noite. Diriam a si mesmos que eu estava sendo excessivamente sensível, que eu era um velho tendo um surto emocional. Dê um pouco de espaço a ele, diriam um ao outro. Ele terá esquecido tudo pela manhã. Eles me imaginavam no meu quarto chorando ou furioso, ou simplesmente olhando para uma parede em estado de confusão senil. Eles pensavam que meu silêncio era o silêncio de uma vítima. Eles não tinham ideia de que era o silêncio de um predador. Assim que a casa ficou quieta, não chorei. Não senti necessidade de andar pelo quarto com raiva. Simplesmente sentei na minha poltrona e respirei. Deixei os últimos resquícios daquela humilhação pública ardente queimarem até sumir. Deixei a mágoa e o choque recuarem como uma maré voltando para o mar. E o que restou na praia não foi tristeza. Foi um propósito frio, calmo e inabalável. Após vários minutos de contemplação silenciosa, levantei-me. Atravessei a sala e acendi uma única e pequena luminária de mesa. Ela lançou um foco de luz amarela sobre minha grande escrivaninha de carvalho, iluminando o trabalho à frente. Ignorei a cama. Dormir era uma indulgência que eu não podia me permitir esta noite. Em vez disso, caminhei até uma bela estante embutida que forrava uma das paredes. Para o observador casual, parecia uma simples peça de mobiliário cheia de velhos livros de engenharia e romances clássicos. Mas eu conhecia seu segredo. Alcancei e pressionei uma seção quase invisível da madeira, e um painel girou silenciosamente para dentro, revelando o aço cinza e frio de um cofre digital. Marcos e Nia nem sabiam que ele existia. Eles me viam como um homem simples, uma relíquia de uma era passada, que não entendia as complexidades do mundo moderno. Eles não tinham ideia de quão meticulosamente minha querida Ruby e eu havíamos planejado o futuro. Digitei o código, uma sequência de números que representava o aniversário de Ruby. A pesada porta de aço se abriu com um leve silvo hidráulico. Lá dentro não havia pilhas de dinheiro ou joias vistosas. Havia arquivos, dezenas deles, todos perfeitamente organizados em pastas rotuladas, escrituras de propriedades, carteiras de ações, extratos bancários, apólices de seguro. E bem no centro estava um grosso portfólio de couro azul escuro, com letras douradas na lombada, onde se lia The Ruby Family Trust, o Fundo Familiar Ruby. Tirei o portfólio do cofre. Parecia pesado em minhas mãos, pesado com o peso da responsabilidade e o poder que continha. Levei-o até a mesa e sentei-me. Abri-o e espalhei os documentos sobre a madeira polida sob a luz do abajur. Não senti uma única pontada de nostalgia ou tristeza. Senti-me como um general desenrolando seus mapas de batalha antes de um confronto decisivo. Cada documento, cada cláusula,
Cada assinatura era uma arma no meu arsenal. Liguei meu laptop e seu zumbido silencioso, juntando-se ao tic-tac do relógio na minha lareira. Marcos nunca havia perguntado sobre os detalhes das finanças da família. Ele aceitou a educação cara, a entrada desta mesma casa, o dinheiro inicial para seu primeiro carro, tudo como se fosse seu direito de nascença. Seu sentimento de merecimento o tornou ignorante. Seu privilégio o tornou cego. Ele não tinha ideia de que todo o seu estilo de vida luxuoso não era construído com seu próprio salário, mas era sustentado pelas estruturas financeiras cuidadosas e complexas que sua mãe e eu passamos a vida construindo. Ele pensava que era o mestre de seu próprio universo. Ele estava prestes a aprender que era apenas um inquilino e seu contrato de aluguel acabara de expirar. Eu não era um velho quebrado cuidando de um orgulho ferido. Eu era um engenheiro revisando uma estrutura defeituosa. E eu sabia exatamente onde estavam as paredes de sustentação. E eu sabia exatamente como derrubar a coisa toda. Peguei meu telefone, procurei um número nos meus contatos e fiz minha primeira ligação. A voz que atendeu era velha e familiar. A voz do meu advogado e amigo de 40 anos. Jeremiah disse minha voz baixa e firme. É o Isaiah. Sinto muito ligar tão tarde, mas preciso da sua ajuda. Aconteceu uma coisa. Precisamos colocar algumas coisas em movimento. Sob o feixe focado da luminária, os documentos no portfólio de couro azul pareciam ganhar vida. Aqueles não eram apenas papéis. Eram as plantas da minha vida com Ruby, a arquitetura do futuro que havíamos projetado tão cuidadosamente juntos. Passei os dedos pela primeira página, um papel creme pesado com as palavras The Ruby Family Trust em relevo no topo. O advogado que contratamos tinha sido o melhor, um velho astuto com reputação de criar estruturas legais blindadas. Lembrei-me do dia em que Ruby e eu nos sentamos naquele escritório revestido de mogno 25 anos atrás. Marcos tinha acabado de se formar na faculdade, cheio de ambição e um senso de direito que já preocupava sua mãe. Ruby tinha sido a força motriz por trás do fundo. Eu era um construtor, um homem que entendia de concreto e aço. Ela era a arquiteta do futuro da nossa família. Lembro-me dela se virando para mim naquele escritório, sua expressão séria. Isaiah dissera: nós trabalhamos duro. Fomos abençoados. Vamos dar ao nosso filho um começo maravilhoso na vida. Mas não vamos dar a ele um cheque em branco. Temos que dar a ele um mapa, não apenas um destino. Ele precisa entender que esta família é construída sobre respeito e trabalho duro, não apenas dinheiro. Eu confiei no julgamento dela implicitamente, e agora, olhando para as palavras na página, vi a sabedoria dela, sua incrível previsão me encarando através dos anos. O fundo era sua obra-prima, e eu era seu único zelador. Folheei as páginas. Nossas assinaturas estavam em todas elas ousadas e diretas. A dela uma escrita graciosa e elegante. Era um fideicomisso revogável em vida, um instrumento complexo projetado para proteger nossos bens e sustentar nossa família por gerações. Mas não era uma herança simples. Era um sistema de freios e contrapesos, uma bússola moral escrita em linguagem jurídica. Parei na seção intitulada Curadores e Beneficiários. Enquanto lia os parágrafos cuidadosamente elaborados, a extensão total do poder que eu detinha começou a me ocorrer. Eu estava listado como o outorgante e o curador principal. Ruby tinha sido a co-curadora. Após a morte de um curador, dizia o documento, o curador sobrevivente assumirá a autoridade total e singular sobre todos os bens e decisões do fundo. Autoridade total e singular. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Marcos foi nomeado como o beneficiário principal, mas seu status era condicional. Ele tinha direito a receber renda e apoio do fundo, a critério do curador. A critério do curador. A frase foi um golpe de marreta.
Nia estava listada como beneficiária secundária. Seu status dependia inteiramente de seu casamento contínuo com Marcos. Ela não tinha reivindicação independente sobre nada. E então eu a encontrei. A cláusula que Ruby insistira apesar das objeções de nosso advogado, que a chamou de não convencional. Ela a chamou de cláusula de integridade e conduta familiar. Foi seu golpe de gênio brilhante, seu dispositivo de segurança contra o próprio veneno que agora infectara meu filho. A cláusula era longa e densa com termos jurídicos, mas seu significado era brutalmente claro. Declarava que se qualquer beneficiário se envolvesse em comportamento considerado prejudicial à reputação do nome da família, ou agisse de maneira que demonstrasse uma falta grave de respeito, cuidado ou piedade filial para com outro membro imediato da família, o curador tinha o direito unilateral de tomar medidas. As ações estavam dispostas em uma lista numerada. A. Suspender temporariamente todas as distribuições financeiras. B. Restringir o acesso a propriedades pertencentes ao fundo. C. Em casos extremos, deserdar permanentemente o beneficiário. Falta grave de respeito. Piedade filial. Acertar seu pai de 68 anos no rosto com um copo de água gelada na frente do chefe, porque ele pediu outra costela, certamente se qualificava. Inclinei-me para trás na minha cadeira, a respiração presa na garganta. Este não era apenas um documento legal. Era uma profecia. Ruby tinha visto isso chegando. Ela tinha visto o potencial da riqueza para corromper para o direito apodrecer o núcleo do menino que criamos. Ela construiu um firewall nas próprias fundações da nossa família para protegê-la desse exato tipo de falência moral. Continuei lendo, meus olhos examinando os cronogramas de ativos anexados no final, e a verdadeira escala da ignorância de Marcos foi exposta. Esta casa, aquela que ele e Nia exibiam tão orgulhosamente para seus amigos, não era legalmente deles. A escritura era mantida pelo Ruby Family Trust. A vasta carteira de ações que pagava suas férias e seus carros de luxo não estava em seus nomes. Era um ativo do fundo. A conta bancária conjunta que usavam para suas despesas diárias também não era verdadeiramente deles. Era uma conta de distribuição discricionária financiada mensalmente direto do fundo. Eles não eram proprietários, eram inquilinos. Eles não eram investidores. Eram assalariados de uma mesada. Eles estavam vivendo uma vida que pensavam possuir, mas na realidade estavam apenas pegando emprestada. E eu era o senhorio. Eu era o banqueiro. Eu era o homem que podia, com alguns telefonemas e algumas assinaturas, fechar a torneira dourada da qual fluía todo o mundo privilegiado deles. Uma onda de profunda tristeza me invadiu pelo que meu filho havia se tornado. Ele trocou a verdadeira riqueza da família e do respeito pela ilusão barata do sucesso material. Mas a tristeza era um luxo e foi rapidamente substituída por uma certeza fria e resoluta. O ato de humilhação pública do meu filho não foi apenas um insulto a mim. Foi uma violação dos próprios princípios sobre os quais toda a sua vida foi construída. Foi uma traição ao legado de sua mãe. Meu dever era claro. Eu não estava agindo por desejo de vingança, embora uma satisfação sombria começasse a florescer em meu peito. Eu estava agindo como o executor da vontade de Ruby. Eu estava impondo os termos e condições do amor dela. Meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de texto de Marcos. Pai, por favor, só fale comigo. Podemos consertar isso. Olhei para a mensagem e um sorriso amargo tocou meus lábios. Ele ainda achava que isso era sobre uma briga de família. Ele ainda achava que isso poderia ser consertado com algumas palavras vazias de desculpas. Ele não tinha ideia de que estava em uma casa que estava prestes a ser demolida. Coloquei o telefone na mesa sem responder. Meu trabalho ainda não estava terminado. O fundo era minha arma principal, mas eu tinha mais uma no meu arsenal, um as na manga.
uma promessa pessoal feita entre dois velhos amigos. Tirei outro arquivo do cofre muito mais fino, contendo um único contrato, e preparei-me para fazer minha segunda ligação da noite. O fundo fiduciário era a fundação legal do meu plano, mas o segundo documento que retirei do cofre era a pedra angular emocional. Era uma pasta simples de cor parda, rotulada com uma única palavra Nexus. Dentro havia um contrato, um acordo de investimento semente datado de 15 anos atrás. Era no valor de $250 mil, uma soma que representava uma parte significativa das minhas economias de vida na época. O investimento fora feito em uma startup de tecnologia incipiente chamada Nexus Solutions, fundada por um velho amigo meu, Otis Vance. Lembrei-me do dia em que assinei aquele papel como se fosse ontem. Marcos tinha acabado de sair da faculdade há um ano. Ele possuía um diploma de marketing de prestígio, mas o mercado de trabalho estava cruel. Ele estava ficando frustrado e desanimado trabalhando em um estágio não remunerado que não ia a lugar nenhum. Ele se sentia um fracasso. Todas as noites ele voltava para casa com ar de derrota, a ambição e a confiança que a universidade incutira nele sendo corroídas lentamente. Era doloroso de assistir. Por volta dessa época, Otis entrou em contato comigo. Nós nos conhecíamos desde que éramos jovens trabalhando nos mesmos canteiros de obras. Eu era engenheiro estrutural e ele um gênio elétrico. Sempre respeitamos a ética de trabalho um do outro. Agora, Otis havia iniciado sua própria empresa, uma ideia brilhante para um novo tipo de software, mas estava lutando para sobreviver. Ele era um criador, não um homem de negócios, e estava à beira de perder tudo. Ele me ligou não para pedir dinheiro, mas apenas para conversar com um velho amigo para desabafar suas frustrações. Encontramo-nos para tomar uma cerveja em um bar antigo e tranquilo que costumávamos frequentar. Ele expôs seu plano de negócios, sua visão. Era impressionante, mas ele não conseguia garantir o financiamento necessário para contratar uma equipe de vendas e marketing adequada. Sem isso, seu produto brilhante morreria na videira. Enquanto o ouvia, uma ideia começou a se formar em minha mente, uma solução que poderia resolver nossos dois problemas. Eu tenho algum dinheiro guardado, Otis disse a ele depois que ele terminou. É um risco para mim, mas acredito em você. Eu te dou os $250 mil de que você precisa. Otis ficou atordoado em silêncio. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele tentou recusar dizer que era demais, mas eu o impedi. Há uma condição, continuei minha voz firme negociando o inegociável. Meu filho Marcos. Ele tem diploma em marketing. Ele é inteligente e ambicioso, mas precisa de uma chance. Você vai contratá-lo. Você vai criar uma posição para ele como associado de marketing júnior. Você vai orientá-lo. Você vai dar a ele a oportunidade de provar a si mesmo. E então olhei fundo nos olhos dele. E preciso da sua palavra em mais uma coisa, Otis. Isso não é apenas negócios, isso é família. Se ele algum dia se meter em problemas reais, se ele algum dia perder o caminho, preciso saber que posso te ligar e que você vai me ouvir. Não como um CEO para um investidor, mas como um amigo para um amigo. Nós lidaremos com isso juntos. Otis agarrou minha mão por cima da mesa, seu aperto firme e seus olhos cheios de uma gratidão profunda. Isaiah, disse ele com a voz embargada pela emoção. Qualquer coisa. Você não está apenas salvando minha empresa, está salvando minha família. Considere feito. Tivemos um advogado redigindo os papéis do investimento, mas nosso contrato real foi selado com aquele aperto de mão. Marcos ficou radiante quando contei a ele. Não contei a história completa, é claro. Disse a ele que meu velho amigo Otis tinha uma vaga e que eu havia dado uma boa palavra por ele. Marcos conseguiu o emprego e, para seu crédito, ele prosperou. Ele era bom nisso. Era um marqueteiro nato. Ele subiu na hierarquia da Nexus Solutions com velocidade impressionante. Mas, ao longo dos anos,
Acho que ele esqueceu que seu início tinha sido um presente. Ele convenceu a si mesmo de que havia conquistado aquela primeira oportunidade inteiramente por seus próprios méritos. Ele se via como um self-made man, um homem que se fez sozinho, assim como o pai. Ele não tinha ideia de que a fundação de toda a sua carreira era um acordo secreto feito em um bar empoeirado, um acordo nascido do amor de um pai e do desespero de um velho amigo. Ele pensava que era indispensável para a empresa. Não tinha a menor ideia de que seu emprego era condicional não ao seu desempenho, mas a uma promessa feita entre dois velhos. Este contrato, esta memória, era o meu as na manga. O fundo fiduciário tiraria sua riqueza e sua casa. Mas isso tiraria seu orgulho, destruiria o mito central de sua vida, a história que ele contava a si mesmo sobre seu próprio sucesso. Era uma coisa cruel de se fazer, mas eu sabia que era necessário. Para reconstruir um homem primeiro, você tem que derrubar o falso ídolo que ele adora. E meu filho adorava no altar de suas próprias conquistas. Era hora de mostrar a ele que o próprio altar era construído sobre areia. Peguei meu telefone novamente e percorri meus contatos até encontrar o nome Otis Vance. Respirei fundo. Esta era a peça final do plano. Esta era a ligação que completaria a demolição. Sentei-me à minha mesa por um longo momento, os dois documentos cruciais diante de mim, como uma declaração de guerra. A casa estava completamente silenciosa. Marcos e Nia provavelmente estavam dormindo sonhando seus sonhos tranquilos, em uma casa que não possuíam, apoiados por uma carreira que não ganharam verdadeiramente. A hora da deliberação havia acabado. A hora da ação havia chegado. Peguei meu telefone e fiz a primeira ligação. Era para Jeremiah, meu advogado, e um homem em quem eu confiava há mais de 40 anos. Ele atendeu no terceiro toque, a voz grossa de sono. Isaiah, é você. Está tudo bem? Perguntou ele. Seu profissionalismo entrando em ação imediatamente. Tudo está prestes a ficar. Jeremiah, disse eu. Minha voz estava calma e firme, um espelho perfeito da resolução silenciosa em meu coração. Desculpe pela hora tardia, mas preciso que você inicie algumas coisas logo de manhã. Diga, primeiro preciso que você congele todas as distribuições discricionárias do Ruby Family Trust para seus beneficiários, com efeito imediato. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pude ouvir o farfalhar dos lençóis enquanto ele provavelmente se sentava na cama. Isaiah, isso é um movimento significativo. Você tem certeza absoluta. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Jeremiah, respondi. Consulte a cláusula de integridade e conduta familiar, seção 4, subseção B. As condições para esta ação foram atendidas integralmente. Entendido. Em segundo lugar, preciso que prepare as notificações legais para um despejo na propriedade localizada na rua Elm, número 125. O fundo está liquidando o ativo. O silêncio do outro lado foi mais longo desta vez. Eu sabia o que ele estava pensando. Aquilo não era apenas uma decisão financeira. Era um terremoto familiar. Entendido, Isaiah, disse ele finalmente, sua voz agora totalmente profissional. Vou colocar minha equipe para trabalhar nisso às 9 da manhã em ponto. Vou precisar de uma declaração formal sua. Podemos cuidar disso amanhã. Obrigado, Jeremiah, disse eu, e encerrei a chamada. O primeiro pilar do mundo deles estava pronto para desmoronar. Não hesitei. Disquei imediatamente o segundo número. Era o celular pessoal de Otis Vance, fundador e CEO da Nexus Solutions. Ele atendeu quase imediatamente, sua voz alerta e energética, mesmo àquela hora tardia. Isaiah, disse ele com surpresa genuína. É bom ouvir sua voz, mas tenho a sensação de que esta não é uma ligação social. Você sempre foi perspicaz. Otis, respondi. Estou ligando sobre uma promessa que fizemos há muito tempo. Aquela que fizemos em um bar com um aperto de mão. A linha ficou muda.
Eu sabia que Otis estava viajando no tempo comigo para aquela velha taverna empoeirada quando seus sonhos estavam à beira do colapso, e o futuro do meu filho era incerto. Lembro-me como se fosse ontem, Isaiah, disse ele, a voz agora mais suave e mais séria. Você me salvou naquele dia. Estou cobrando o favor, Otis. Eu disse. Meu filho perdeu o caminho. Ele esqueceu o valor do respeito à fundação sobre a qual todo o resto é construído. É hora de ele aprender uma lição que só uma queda dura pode ensinar. Não houve hesitação na voz de Otis. O que você precisa que eu faça, Isaiah? Você sabe que farei qualquer coisa. A posição dele na Nexus precisa ser terminada. Quero que você o deixe ir. Chame de reestruturação corporativa o que for necessário. Mas o tempo dele com sua empresa acabou. Otis suspirou um som pesado de pesar, mas não de recusa. Isaiah, ele é um dos melhores desempenhos. Você tem certeza de que é isso que quer? Ele é um bom funcionário. Otis respondi. Mas ele não é mais um bom homem. E nosso acordo era sobre família. Eu tenho certeza. Tudo bem, Isaiah. Por você. Está feito. Vou cuidar disso pessoalmente pela manhã. Obrigado, meu amigo. Não, Isaiah. A voz de Otis era firme. Obrigado você. A dívida sempre foi minha. Encerrei a chamada e coloquei o telefone de volta na mesa. As 2 ligações levaram menos de 5 minutos. Nesse curto espaço de tempo, eu havia assinado a ordem de demolição de toda a vida do meu filho. Não senti alegria nem triunfo, apenas uma finalidade sombria e profunda. As rodas estavam em movimento. Não havia como voltar atrás agora. Pela primeira vez desde que aquele copo d'água atingiu meu rosto, senti uma sensação de paz. Levantei-me, apaguei a luminária da mesa e fui para a cama. Eu sabia que quando o sol nascesse, o mundo seria um lugar muito diferente e eu dormiria profundamente sabendo que finalmente havia feito o que precisava ser feito. Acordei na manhã seguinte com o primeiro silêncio real que experimentava naquela casa. Não era o silêncio tenso e estranho das últimas semanas. Era um silêncio de conclusão de paz. Não saí da minha suíte. Eu tinha uma pequena cafeteira e um frigobar na minha sala de estar. Preparei um bule de café preto e forte, exatamente do jeito que a Ruby gostava, e sentei-me na minha poltrona, observando o sol subir no céu. Não me sentia ansioso nem vingativo. Sentia-me calmo. Eu havia colocado as engrenagens de uma grande máquina em movimento. Agora tudo o que eu precisava fazer era esperar e ouvir o som dela triturando ao ganhar vida. Os primeiros sons de pânico começaram por volta das 11 da manhã. Eu conhecia a agenda da Nia. Terça-feira era o dia dela para o que ela chamava de terapia de compras. Era a maneira dela de se recompensar pela dificuldade de viver uma vida tão privilegiada. Eu podia imaginar a cena como se estivesse assistindo em uma tela. Eu a via em uma daquelas boutiques exclusivas no Phipps Plaza, o tipo de lugar onde as etiquetas de preço ficam escondidas e o ar cheira a couro caro e perfume francês. Ela teria escolhido uma bolsa nova, algo absurdamente caro, e colocado no balcão com um ar praticado de posse casual. Ela entregaria seu cartão de crédito Platinum sem pensar 2 vezes. E então a primeira engrenagem engataria. O sorriso educado no rosto da vendedora vacilaria. Sinto muito, Sra. Ramsay. O cartão foi recusado. A primeira reação de Nia seria de descrença seguida de irritação. Isso é impossível, ela retrucaria. Passe de novo. A assistente obedeceria e o resultado seria o mesmo. Recusado. A irritação então coalharia em um lampejo quente de humilhação pública. Eu podia vê-la tateando em sua carteira de grife por um cartão diferente, um American Express ou um Visa. Cada um entregue com a confiança diminuindo. Cada um recebido com a mesma negação silenciosa e apologética. Recusado. 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 Imaginei-a saindo da loja de mãos vazias, o rosto uma máscara de fúria.
O julgamento dos outros clientes ricos pesaria como chumbo em seus ombros. Ela teria saído furiosa e dirigido para casa em uma velocidade perigosa. O som da porta da frente batendo me disse que meus cálculos estavam corretos. Ouvia gritando por Marcos, sua voz alta e estridente. Marcos, o que está acontecendo? Todos e cada um dos meus cartões de crédito acabaram de ser recusados. Você tem ideia de quão vergonhoso foi isso? A voz de Marcos estava abafada no início, irritada e desdenhosa. Relaxa, Nia. Provavelmente é apenas um problema técnico. Ligue para o banco. Eu liguei para o banco, seu idiota, ela gritou histérica. Eles disseram que o titular da conta principal congelou toda a atividade. Disseram para falar com você. Você não pagou a fatura, Marcos. Você estragou alguma coisa. A acusação pairou no ar. Ouvi o arrastar de uma cadeira. Marcos provavelmente se levantando da mesa do escritório irritado por ter sido interrompido. Deixe-me ver, ele teria dito com um suspiro, abrindo o laptop para acessar a conta bancária principal. Este era o momento em que a segunda engrenagem muito maior cairia no lugar. Eu podia ouvir os murmúrios irritados deles no corredor e então um silêncio repentino e completo. Era um tipo de silêncio diferente daquele com o qual acordei. Este estava cheio de choque e descrença. Após um longo momento, ouvi a voz de Marcos, um sussurro sufocado. O dinheiro. Nia, o dinheiro sumiu. A resposta de Nia foi uma risada aguda e confusa. O que você quer dizer com sumiu? Pare de brincadeira, Marcos. Isso não é engraçado. Sumiu, repetiu ele, a voz subindo em pânico. A conta poupança e a conta corrente. Está tudo vazio. Mal sobraram $1000. Pude ouvir Nia correndo para o laptop. Ouvi um pequeno suspiro. O que aconteceu? Gaguejou ela. Para onde foi? Fomos hackeados. Fomos roubados. Eles começaram a culpar um ao outro, a frente unificada desmoronando ao primeiro sinal de problema real. Você e seus gastos ridículos, acusaria ele. Você e suas dicas estúpidas do mercado de ações, dispararia ela de volta. E então, no meio daquela discussão frenética e em pânico, a engrenagem final clicou no lugar na mente do meu filho. Uma realização horrível. Espere um minuto, ouviu dizer a voz de repente baixa e fria. Meu pai. Tem que ser ele. Tomei um gole lento do meu café. A máquina estava agora totalmente operante e o barulho estava apenas começando. Não tive que esperar muito. Ouvi-os antes de vê-los. O som de passos furiosos batendo no corredor, um estouro frenético de 2 pessoas. A porta da minha suíte não foi aberta. Foi escancarada batendo contra a parede interna, com um som que rachou o silêncio da manhã. Marcos estava parado na porta, o rosto pálido e manchado de raiva. Seu cabelo estava uma bagunça, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Ele ainda estava com seus pijamas caros, mas parecia um animal encurralado, não um executivo de sucesso. Nia pairava atrás dele, o rosto uma máscara de puro pânico. O que você fez? Marcos berrou, sua voz falhando com uma mistura de fúria e medo. O que você fez com nosso dinheiro? Como pôde? Ele estava me tratando como um ladrão comum que invadira sua casa, não como o pai que a construíra. Não me levantei da cadeira. Não recuei. Eu estava vestido com um terno cinza recém-passado, camisa branca impecável e uma gravata azul escura simples. Na mesa à minha frente, o portfólio de couro contendo os documentos do fundo estava aberto. Olhei para o meu filho histérico e não senti nada além de uma pena profunda e distante. Apontei para a poltrona vazia em frente à minha mesa. Feche a porta, Marcos, e por favor sente-se. Nia, você deve se sentar também. Esta é uma conversa que ambos precisam ouvir. Minha calma parecia enfurecê-lo ainda mais. Sentar, zombou ele. Eu não quero sentar. Quero que você devolva o dinheiro agora mesmo. Essas são as nossas economias de vida. Aí é onde reside seu primeiro e mais fundamental erro, filho, disse eu. Minha voz tranquila, sem emoção,
A voz de um homem declarando um fato simples. Nunca foi o seu dinheiro. Nunca foram as suas economias. Marcos apenas olhou para mim, a boca ligeiramente aberta. Ele me olhava como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira de repente. Ele balançou a cabeça em descrença. Do que você está falando? Um fundo. Isso é insanidade. Eu ganhei aquele dinheiro. É o meu salário da Nexus, meus bônus, minhas opções de ações. Eu trabalhei por aquilo. Sim, você trabalhou. Reconheci com um leve aceno de cabeça. Você tem um emprego. Você ganha um salário. Mas parece estar confuso sobre o que acontece com esse salário depois que é ganho. Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Veja bem, quando sua mãe e eu estávamos planejando nosso futuro, decidimos criar uma estrutura legal para proteger os bens da família. Chama-se Ruby Family Trust. Foi projetado para prover você e sua futura família, garantindo ao mesmo tempo que a riqueza que construímos fosse gerenciada com responsabilidade. Apontei para os papéis na minha mesa. Era um presente, Marcos, uma rede de segurança. Você estava tão ocupado aproveitando o presente que nunca se incomodou em ler as instruções que vieram com ele. Este fundo é o proprietário legal da maioria dos bens que você considera seus. Vi a confusão nos olhos dele se transformar em medo. Esta casa, por exemplo, continuei a escritura, está em nome do fundo. A vasta carteira de investimentos que gera a renda com a qual vocês vivem tão confortavelmente é um ativo do fundo. Até mesmo a conta bancária principal, onde seu salário é depositado, é uma conta de propriedade do fundo. Inclinei-me ligeiramente para botais para frente. Você tem vivido de uma mesada muito generosa e muito bem administrada, Marcos. Uma mesada que você equivocadamente acreditava ser uma conquista. O rosto dele foi do vermelho de raiva para um branco fantasmagórico. Ele finalmente afundou na cadeira, as pernas parecendo ceder sob ele. Nia apenas olhava para mim, seu mundo cuidadosamente construído se dissolvendo diante de seus olhos. Mas isso não é possível, gaguejou Marcos. Eu assinava os cheques. Eu movia o dinheiro. Eu tinha acesso. Você tinha acesso concedido pelo curador, corrigiu gentilmente. Sua mãe e eu éramos co-curadores. Agora eu sou o único curador. O fundo me dá autoridade total e singular sobre todos os seus ativos e todas as distribuições. Olhei bem nos olhos dele. Você nunca esteve no controle, Marcos. Você apenas tinha a ilusão de controle. Peguei a página relevante segurando-a para que ele pudesse ver o papel timbrado oficial. E agora chegamos à razão da nossa situação atual. Sua mãe era uma mulher muito sábia. Ela temia que grande riqueza, sem valores fortes, pudesse se tornar um veneno. Então ela insistiu que nosso advogado incluísse uma seção especial. Ela a chamou de cláusula de integridade e conduta familiar. Li a parte crucial em voz alta. Se qualquer beneficiário se envolver em comportamento considerado prejudicial à reputação do nome da família, ou agir de maneira que demonstre uma falta grave de respeito, cuidado ou piedade filial para com outro membro imediato da família, o curador terá o direito unilateral de tomar medidas corretivas, incluindo, mas não se limitando à suspensão imediata de todas as distribuições financeiras. Coloquei o papel na mesa. Quando você jogou aquele copo de água na minha cara ontem à noite, Marcos, você fez mais do que apenas insultar um velho. Você violou o princípio central do documento legal que governa toda a sua existência financeira. Você acionou a cláusula. A realidade estava se abatendo sobre ele como uma marreta. Como único curador, não sou apenas autorizado. Sou obrigado pelos termos que sua mãe e eu criamos a tomar providências. Então tomei. Todas as distribuições discricionárias foram suspensas. Os cartões de crédito foram congelados. As contas foram bloqueadas. A partir das 9 horas desta manhã, sua mesada foi cortada. Ele não disse nada. Não conseguia.
A raiva havia sido extinta, substituída pelo horror crescente da verdade. Ele não estava brigando com o pai. Ele estava brigando com a lei e havia perdido. Fechei o portfólio com um baque final suave. Isso não é uma punição, filho, disse eu, minha voz calma, mas firme. É uma consequência. Isso não é sobre meus sentimentos feridos. É sobre as regras que você nunca se preocupou em aprender. Nia foi a primeira a encontrar a voz, embora fosse um sussurro fino e trêmulo. Isso não é possível. Nossos nomes estão na hipoteca. Nós assinamos os papéis. Quase sorri com a ingenuidade dela. Vocês assinaram papéis de residência, Nia, disse eu, minha voz ainda irritantemente calma. Vocês assinaram um acordo para morar e manter uma propriedade pertencente ao fundo. Vocês receberam a responsabilidade de pagar os impostos sobre a propriedade e a manutenção com os fundos distribuídos a vocês pelo fundo. Era uma maneira muito eficaz de ensinar responsabilidade financeira. Ou pelo menos era o que sua mãe e eu esperávamos. Marcos finalmente encontrou sua voz um rugido de desespero. Eu não vou deixar você fazer isso. Isso é tática de medo. Vamos contratar um advogado. Vamos lutar contra isso no tribunal. Você não pode simplesmente roubar tudo pelo que trabalhamos. Assim que a última palavra saiu da boca dele, um som ecoou pela casa. O toque claro e educado da campainha da porta da frente. O timing era tão perfeito que chegava a ser poético. Ambos pularam com o som, os nervos esticados até o ponto de ruptura. Eu, no entanto, não me movi. Simplesmente olhei para o meu filho. Você provavelmente deveria atender Marcos, eu disse. É para você. Ele olhou para mim, os olhos semicerrados de suspeita. Então se virou e saiu furioso do meu escritório com Nia seguindo-o nervosamente. Não precisei ver o que estava acontecendo. Eu havia planejado tudo. Ouvi Marcos abrir a porta da frente com força. Ouvi uma voz masculina formal e profissional. O senhor é Marcus Ramsay. Um momento de silêncio depois a resposta confusa de Marcos. Sim, sou eu. Sou um oficial de justiça, senhor, a voz do homem continuou. Estou aqui para entregar uma notificação legal. Ouvi o farfalhar de um envelope sendo entregue. Imaginei a confusão no rosto do meu filho se transformando em raiva ao rasgá-lo e ler as primeiras linhas. A porta da frente bateu. Um momento depois, Marcos estava de volta à porta do meu escritório. Ele agitava o documento de aparência oficial na mão, um único pedaço de papel que acabara de destruir o segundo pilar de seu mundo. Seu rosto não estava mais apenas com raiva, estava contorcido em uma fúria selvagem e em pânico. O que é isso? Gritou ele, a voz falhando. Que diabos é isso? É uma ordem de despejo. Ele olhou para o papel tremendo. Uma ordem de despejo diz que temos 30 dias para desocupar as instalações. 30 dias. Isso é ideia sua de alguma piada doentia e distorcida. Olhei para o papel tremendo na mão dele e depois de volta para o rosto dele. Não é uma piada, Marcos, eu disse. É uma formalidade legal. É o próximo passo lógico. Como acabei de explicar a vocês dois, o Ruby Family Trust é o proprietário legal desta propriedade. Seu nome não está na escritura. O nome da sua esposa não está na escritura. Vocês nunca foram os proprietários. Fiz uma pausa, deixando o peso da lei esmagá-los. Como único curador, tenho o que é chamado de dever fiduciário. Isso significa que tenho a obrigação legal e ética de administrar os bens do fundo com responsabilidade. Dada a sua conduta recente, que foi uma clara violação da cláusula de integridade do fundo, permitir que você continuasse morando no ativo físico mais valioso do fundo seria um abandono desse dever. Portanto, o fundo está exercendo seu direito de vender a propriedade. A boca dele abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou de mim para Nia, que tinha a mão pressionada contra o peito, como se para impedir que o coração saltasse para fora. Entreguei as falas finais com uma precisão cirúrgica fria. Você não está sendo expulso da sua casa, Marcos.
Você está sendo formalmente solicitado a deixar uma propriedade que nunca foi sua para começar. A lei exige um período de aviso prévio de 30 dias, o que me certifiquei de fornecer. Acredito que seja mais do que justo. Você provavelmente deve discutir suas opções com seu advogado. Parei por um instante fingindo uma lembrança repentina. Ah, espere. É verdade. Você vai precisar de dinheiro para contratar um. Não vai. As palavras pousaram na sala silenciosa com a força de um golpe físico. A luta se esvaiu dele completamente substituída pelo olhar vazio e oco da derrota total. No intervalo de menos de 15 minutos ele havia perdido sua fortuna e sua casa, e estava finalmente começando a entender que aquilo era apenas o começo. Marcos ficou ali parado, segurando a ordem de despejo, como se fosse uma cobra venenosa, a mão tremendo tão violentamente que o papel fazia barulho. Ele parecia totalmente quebrado, um homem oco por dentro. Nia estava encostada no batente da porta, o rosto enterrado nas mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. O silêncio na sala era denso, com o peso da realidade despedaçada. E justo quando pensei que o silêncio não poderia ficar mais profundo, um som cortou o ar, o toque eletrônico e alegre do celular de Marcos. Era um ruído obsceno na atmosfera fúnebre da sala. Ele tateou no bolso do pijama seus movimentos desajeitados e descoordenados. Olhou para a tela, um lampejo de confusão no rosto. É o Otis Vance, sussurrou ele como se o próprio nome fosse um objeto estranho e estrangeiro. Ele atendeu a ligação à voz fraca e trêmula. Alô. Eu o observei enquanto ele ouvia. Vi os últimos vestígios de cor sumirem de seu rosto, deixando-o com um tom cinza ceroso. Vi seus olhos se arregalarem em descrença, e então em uma compreensão final e esmagadora. O lado dele da conversa foi curto, consistindo apenas em alguns monossílabos sufocados. O que gaguejou ele? O que quer dizer com o departamento inteiro está sendo reestruturado? Mas eu sou o diretor de marketing. Minhas avaliações de desempenho. Não. Eu entendo. Sim, senhor. Adeus. Ele baixou o telefone da orelha, o braço caindo ao lado do corpo como se pesasse 1000 quilos. Ele não parecia estar respirando. Era o Otis, disse ele para o ar vazio, a voz em um tom morto e monótono. A empresa está reduzindo o tamanho. Eles eliminaram minha posição. Meu emprego acabou. Ele levantou a cabeça lentamente e seus olhos vazios finalmente encontraram os meus. A última peça do quebra-cabeça se encaixou para ele. Uma imagem horrível e completa de sua própria destruição. Foi você também, sussurrou ele. Não era uma pergunta. Era uma declaração de fato reconhecendo a última peça de sua ruína. Eu não neguei. Simplesmente dei um aceno lento e deliberado. Sim, filho. Fui eu. Levantei-me da minha mesa pela primeira vez desde que entraram na sala. Eu não era mais apenas um curador. Eu era um pai prestes a entregar a lição final e mais importante da vida de seu filho. Você acha que isso foi sobre dinheiro ou propriedade? Marcos, comecei minha voz tranquila, mas preenchendo a sala silenciosa. Você acha que isso foi sobre vingança por um momento de desrespeito? Você está errado. Nunca foi sobre essas coisas. Dei um passo em direção a ele. O dinheiro, a casa, são apenas ferramentas. Eles podem ser ganhos, e como você acabou de aprender, podem ser tirados em um instante. Você estava tão orgulhoso de sua carreira de ser um homem que se fez sozinho, que subiu a escada em uma empresa de prestígio. Mas você nunca se fez sozinho. Sua carreira foi construída sobre uma fundação que você nunca soube que existia. Ele estremeceu, mas continuei implacável. Uma fundação do amor de um pai e da lealdade de um velho amigo. Uma fundação que você nunca reconheceu e pela qual nunca mostrou qualquer gratidão. Nos últimos anos, você e sua esposa me trataram não como seu pai, mas como um item em seu orçamento mensal, uma despesa a ser gerenciada e minimizada.
Apontei para a porta da sala de jantar. Vocês racionaram minha comida na minha própria casa. Ignoraram minhas necessidades básicas. Fizeram-me sentir como um fantasma, um fardo. Você valorizou a opinião do seu chefe mais do que a dignidade do homem que o criou. Parei na frente dele olhando em seus olhos marejados. O copo d'água que você jogou na minha cara foi de graça, Marcos. Não lhe custou nada no momento. Mas a lição que estou lhe ensinando agora vai custar tudo o que você pensava que possuía, porque você tem um mal-entendido fundamental sobre valor. Respirei fundo, deixando minhas palavras finais pousarem com peso. O verdadeiro valor não está na sua conta bancária. Não está no título do seu cartão de visita ou na metragem quadrada da sua casa. O verdadeiro valor está no seu caráter. É medido por como você trata as pessoas que amaram você até a existência. É medido pelo respeito que você mostra àqueles que pavimentaram o caminho para você. Minha voz embargou levemente, mas mantive a firmeza. Você me desrespeitou. Mas pior do que isso, você desrespeitou a memória de sua mãe, a mulher que lhe ensinou como ser um homem bom e decente. Você falhou no teste dela, filho. Você falhou em cada teste de caráter que foi colocado à sua frente. Abriu os braços abrangendo a sala, a casa à vida que ele havia perdido. Eu tirei sua casa, seu dinheiro e sua carreira. Eu tirei todas as coisas atrás das quais você se escondia. Agora não resta nada além de você. Um homem com nada. Apontei para a porta. Vá lá fora e descubra quanto isso vale. Vá lá fora e pela primeira vez na sua vida construa sua própria mesa. 2 semanas depois, eu estava sentado na calma silenciosa do lounge da classe executiva no aeroporto internacional Hartsfield-Jackson. A cadeira em que eu estava era feita de couro preto macio e era mais confortável do que qualquer peça de mobília na casa que eu acabara de deixar para trás. Através das vastas janelas do chão ao teto, eu podia ver aviões enormes decolando e pousando seu movimento lento e gracioso contra o pano de fundo de um céu azul claro da Geórgia. Uma melodia suave de jazz tocava através de alto-falantes ocultos e o ar cheirava a café bom e possibilidade. Tomei um gole lento da minha bebida, um uísque puro, malte fino. Um pequeno luxo que eu não precisava mais justificar ou esconder. Pela primeira vez em anos, senti uma profunda sensação de paz. A tempestade havia passado. A demolição estava completa. O silêncio em que eu estava sentado agora não era o silêncio da tensão ou da ausência. Era o silêncio da serenidade. Tirei o bilhete do bolso interno do meu blazer de viagem. Eu não precisava verificar o número do voo ou o portão. Eu só queria olhar para ele mais uma vez. O destino estava impresso em letras pretas e ousadas Accra, Gana. Era o lugar que Ruby e eu sempre sonhamos em visitar, uma jornada de volta às raízes sobre as quais só havíamos lido nos livros. E logo abaixo do destino estavam as duas palavras mais bonitas que eu já lera: só ida. Isso não era férias. Era uma realocação. Eu não estava fugindo da minha vida antiga. Eu estava caminhando em direção a uma nova. Não senti culpa nenhuma, raiva persistente. Eu havia tomado minhas decisões com a clareza fria de um cirurgião. A operação fora dolorosa, mas necessária para cortar a doença do desrespeito que envenenava minha família. Eu havia cumprido meu dever como curador do legado de Ruby e meu dever final como pai. Eu tinha dado ao meu filho a única coisa que ele nunca teve antes, um fundo do poço, a partir do qual construir uma vida própria. Se ele construiria isso com integridade e caráter ou não, não era mais minha preocupação. Meu trabalho estava feito. Um anúncio educado ecoou pelo lounge sinalizando o embarque para o meu voo. Terminei o último gole do meu uísque, o calor se espalhando pelo meu peito. Levantei-me, peguei minha bagagem de mão e caminhei em direção ao portão. Cada passo parecia leve e descarregado. Eu não estava apenas entrando em um avião. Eu estava caminhando em direção ao resto da minha vida. E eu estava fazendo isso por mim
E por Ruby. Antes de guardar meu telefone, eu tinha um último negócio a tratar. Abri meu aplicativo bancário pessoal, uma conta separada do fundo, uma conta que pertencia apenas a mim. Meu advogado me dera os detalhes de uma nova conta corrente básica que Marcos fora forçado a abrir alguns dias atrás. Iniciei uma transferência eletrônica. O valor não era aleatório. Eram exatamente $5.000. Não era o suficiente para lhe dar conforto, mas era o suficiente para fornecer uma fundação. Era o suficiente para o depósito de segurança em um apartamento modesto e o primeiro mês de aluguel. Era uma chance, não uma esmola. Na seção de memorando para a transferência, não escrevi uma longa mensagem emocional. Digitei apenas algumas palavras simples. Uma lição final e a única herança que você vai receber. Construa uma vida de caráter, não de conforto. Ganhe seu próprio respeito. Este é o último presente. Pressionei confirmar. A tela piscou uma mensagem de confirmação. O dinheiro foi enviado. O laço final havia sido cortado. Fechei o aplicativo e desliguei o telefone. A conta estava acertada. Enquanto o avião subia através das nuvens, observei a costa da América recuar até ser apenas uma linha fina entre o vasto azul do oceano e o azul infinito do céu. Com ela, senti os últimos anos da minha vida, os anos de indignidade silenciosa, os anos sentindo-me como um fantasma na minha própria família simplesmente caírem. Não estava cheio de tristeza ou arrependimento. Estava cheio de uma leveza que não sentia desde que era jovem. Pensei em Ruby e quase pude sentir a mão dela na minha. Imaginei-a sorrindo, olhando pela janela com aquele mesmo brilho de aventura nos olhos que eu sentia no meu próprio coração. Finalmente, estávamos fazendo nossa viagem juntos. Este não era um fim. Era um começo. Não sei o que me espera neste novo capítulo da minha vida, mas sei que vou encontrá-lo nos meus próprios termos. A jornada do meu filho é dele agora. Eu dei a ele uma lousa limpa. Se ele construirá uma vida de valor sobre ela, depende dele. Minha jornada é finalmente minha novamente. Um legado não é construído sobre as fundações de pedra de uma casa, mas sobre o granito do caráter. Quando protegemos nossos filhos do peso do mundo, nós os roubamos do músculo para carregá-lo. A dignidade é a única moeda que não pode ser desvalorizada, e uma vez recuperada paga dividendos de paz. Deixei-os naquele escritório cercados pelos destroços de sua própria criação. Voltei para minha suíte e pela segunda vez naquela noite tranquei a porta. Mas desta vez, a fechadura não parecia uma medida defensiva. Parecia um selo em um documento finalizado. Os dias que se seguiram foram um estudo sobre a morte lenta e agonizante de uma ilusão. O silêncio na casa não era mais a quietude estéril de um hotel. Era o silêncio pesado e sufocante de um necrotério. Eu fiquei na minha ala, aventurando-me apenas para fazer café ou uma refeição simples que eu mesmo preparava, enquanto Marcos e Nia me evitavam como se eu fosse uma praga. Mas eu podia ouvi-los. Podia ouvir as discussões frenéticas e sussurradas que explodiam atrás da porta fechada do quarto deles. Podia ouvir o choro que muitas vezes se seguia. E podia ouvir o desmantelamento físico de suas vidas. A ordem de despejo não era uma sugestão, e a perda da renda de Marcos foi um golpe fatal na capacidade deles de manter até mesmo uma fachada de seu antigo estilo de vida. Eles tinham 30 dias para sair, mas a realidade da ruína financeira significava que precisavam agir muito mais rápido. Eles precisavam de dinheiro vivo e precisavam imediatamente. No terceiro dia, a empresa de leilão de bens chegou. Era uma necessidade humilhante. Eles tiveram que liquidar tudo o que não podiam levar com eles, o que era quase tudo. Os sofás personalizados enormes, a mesa de jantar gigantesca, os vasos decorativos que custavam mais do que as compras de supermercado de uma semana inteira. Nada disso caberia no pequeno apartamento que eles estavam correndo para garantir. Assisti da minha janela enquanto a placa de venda de bens
era martelada no gramado bem cuidado. Era um farol de fracasso em um bairro que idolatrava o sucesso. Os vizinhos, os Abernathys, os Sterlings, as pessoas que Marcus e Nia tentaram tão desesperadamente impressionar, passavam devagar em seus carros de luxo. Vi a senhora Abernathy diminuir a velocidade de seu Mercedes, os olhos escondidos atrás de óculos escuros, examinando a placa e a atividade na entrada da garagem. Ela não parou para oferecer ajuda. Ela não ligou. Ela simplesmente observou o acidente com a curiosidade distante de alguém assistindo a um reality show. O ostracismo social foi imediato e absoluto. Marcus e Nia haviam construído suas amizades no terreno instável do status e do consumo compartilhado. Quando o status evaporou, os amigos também sumiram. Eles estavam aprendendo da maneira mais difícil que as pessoas que bebem seu champanhe quando você está no topo raramente são as mesmas que ajudam a empacotar suas caixas quando você está no fundo. Sábado foi o dia da venda. Estranhos vagavam pela casa tocando os móveis, pechinchando o preço das taças de cristal e criticando a condição dos tapetes. Era uma violação de privacidade que Nia teria achado intolerável apenas uma semana atrás. Agora ela estava sentada na cozinha com os olhos vermelhos e inchados, assinando a papelada com a mão trêmula, enquanto estranhos iam embora com os troféus de sua vaidade por centavos. Marcus não estava em lugar algum durante a venda. Mais tarde soube que ele passara o dia dirigindo pela cidade tentando vender seu carro de luxo de volta para a concessionária. Ele voltou naquela noite em um sedã surrado de 10 anos, um substituto humilhante para o símbolo de poder que dirigira por anos. A expressão no rosto dele quando entrou na garagem e viu os adesivos de "vendido" nos móveis da sala de estar foi um retrato de devastação absoluta. Ele olhou para cima e me viu observando da minha janela. Por um momento seus olhos brilharam com aquela velha raiva familiar, mas foi fraca e passageira. Rapidamente colapsou em vergonha. Ele desviou o olhar incapaz de sustentar o meu. Ele estava começando a entender o verdadeiro peso do discurso sobre construir sua própria mesa. Ele estava no momento sem cadeira quanto mais uma mesa. A casa esvaziou-se cômodo por cômodo. Os ecos ficaram mais altos. O desmantelamento não foi apenas físico, foi psicológico. Cada item vendido, cada caixa empacotada era uma remoção da identidade que eles haviam construído. Sem a casa, sem o emprego, sem as coisas, quem eram eles? Eles estavam descobrindo que por baixo das roupas de grife e dos títulos corporativos eram duas crianças assustadas que nunca aprenderam a sobreviver no mundo real. Eu não interferi. Não me ofereci para pagar a mudança. Não ofereci um empréstimo para cobrir a lacuna. Fazer isso seria roubar a lição deles. Eu era o curador da educação deles agora, e o currículo era severo. No último dia, o caminhão de mudança chegou. Não era um serviço profissional com homens uniformizados e cobertores acolchoados. Era um caminhão alugado dirigido pelo próprio Marcus. Ele e Nia passaram horas arrastando caixas escada abaixo, seus movimentos lentos e exaustos. Não havia funcionários para dirigir, nem garçons para limpar. Havia apenas o suor em suas testas e a dor em suas costas. Fiquei na varanda da frente enquanto carregavam a última caixa. Era uma tarde úmida na Geórgia, o ar denso com o cheiro de pinho e chuva iminente. Marcus fechou a traseira do caminhão com um clangor metálico que ecoou pelo bairro vazio. Ele se virou e olhou para a casa uma última vez. Olhou para o gramado bem cuidado que não cortaria mais. Olhou para os grandes pilares entre os quais não caminharia mais. E então olhou para mim. Eu estava lá calmo e imóvel, uma sentinela nos portões do paraíso que ele havia perdido. Ele subiu os degraus lentamente, parando a alguns metros de mim. Parecia mais velho do que há 2 semanas. A arrogância havia desaparecido, raspada pelo atrito da realidade. Ele parecia cansado, profunda e profundamente cansado.
Deixei as chaves no balcão, disse ele com a voz rouca. O lugar está limpo. Eu balancei a cabeça. Obrigado, Marcos. Ele hesitou, transferindo o peso de um pé para o outro. Parecia que queria dizer algo mais, algo com raiva ou súplica, ou talvez até mesmo um pedido de desculpas. Mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. O abismo entre nós era muito largo, agora cheio dos destroços de suas escolhas. Adeus, pai, sussurrou ele finalmente. Adeus, filho, respondi. Ele se virou e desceu os degraus com os ombros caídos. Subiu na cabine do caminhão alugado ao lado de Nia, que estava sentada olhando para frente, recusando-se a olhar para mim ou para a casa. O motor rugiu para a vida, um som áspero e não refinado em comparação com o ronronar de seu antigo carro de luxo. Observei-os indo embora. Observei o caminhão virar a esquina e desaparecer de vista. E quando eles desapareceram, senti a amarra final se romper. A casa estava silenciosa. A entrada da garagem estava vazia. A lição havia sido entregue. Voltei para dentro e caminhei pelos quartos vazios. Os fantasmas do jantar haviam sumido. A memória da água batendo no meu rosto havia sumido. A casa era apenas uma estrutura, agora madeira, tijolo e vidro. Era um ativo a ser liquidado pelo fundo. Seu propósito havia sido cumprido. Liguei para Jeremiah. A casa está vaga, disse eu. Você pode colocá-la à venda pela manhã. Entendido, Isaiah, respondeu ele. E seus preparativos de viagem? Estou partindo amanhã. Está tudo pronto. Desliguei o telefone e fui para minha suíte, o único cômodo que ainda mantinha o calor de um lar. Fiz minha mala uma única bagagem. Não levei muito. Não precisava dos artefatos desta vida. Eu estava viajando leve, carregando apenas o essencial. Minhas roupas, meu passaporte, a foto de Ruby e a paz de espírito que vem de saber que você fez o que é certo, mesmo quando foi a coisa mais difícil que já teve que fazer. Na manhã seguinte, fiquei na calçada enquanto o táxi parava. Não olhei para trás para a casa enquanto nos afastávamos. Meus olhos estavam fixos no horizonte, na estrada à frente. A amargura se fora. A raiva se fora. Havia apenas o ritmo constante dos pneus no asfalto, levando-me em direção ao aeroporto e ao futuro. Enquanto eu era levado nos bancos de couro macio do táxi, observando o horizonte de Atlanta passar como uma memória, Marcos e Nia estavam colidindo com o concreto duro de sua nova realidade. O destino deles era um complexo de apartamentos indescritível nos limites da cidade, um lugar onde a tinta estava descascando, e o estacionamento era um cemitério de veículos enferrujados. Chamava-se The Pines, os Pinheiros, mas não havia um único pinheiro à vista. Havia apenas uma vasta extensão de asfalto rachado e o zumbido implacável da interestadual próxima. Marcos estacionou o caminhão alugado em frente ao bloco C. Desligou o motor e por um longo momento nenhum dos dois se moveu. O silêncio na cabine era pesado, sufocante. Eles olharam para a janela do terceiro andar que agora era deles. Era um buraco quadrado e escuro em uma parede de estuque bege. Não havia grandes pilares aqui. Não havia gramado bem cuidado. Havia apenas uma escada de metal que chacoalhava com o vento e uma lixeira transbordando que cheirava a podridão e negligência. É aqui, disse Marcos, a voz desprovida de inflexão. Nia não respondeu. Ela apenas abriu a porta e pisou no asfalto manchado de óleo. Seus saltos, os italianos caros, que ela se recusara a vender, estalaram no asfalto um som delicado demais e alto demais para aquele lugar bruto. Ela olhou em volta, segurando a bolsa contra o peito como se tivesse medo de que o próprio ar pudesse roubá-la. Eles passaram as 4 horas seguintes movendo suas caixas pelos 3 lances de escada. Não havia elevador. O vão da escada cheirava a cigarros velhos e água sanitária. A cada passo, a cada caixa pesada, os últimos vestígios de sua antiga dignidade eram suados para longe. Marcos, que costumava pagar um personal trainer para mantê-lo em forma
em uma academia climatizada, agora estava ofegante, sua camiseta de grife encharcada com a sujeira do trabalho manual. Quando terminaram, o sol já havia se posto e o apartamento estava banhado pelo brilho azul e duro das luzes da rua lá fora. O espaço era pequeno, uma caixa de um quarto com carpetes bege, que já tinham visto décadas melhores, e uma cozinha que era pouco mais que um corredor com um fogão. As caixas que trouxeram enchiam a sala de estar, deixando apenas caminhos estreitos para navegar. Eles desabaram no chão em meio às torres de papelão. Não havia móveis para sentar. Eles haviam vendido os sofás, as cadeiras à mesa de jantar. Não tinham nada além das roupas em suas malas e o colchão que haviam arrastado para o quarto. "Estou com fome", disse Nia. Sua voz era pequena, despojada do tom imperioso que ela usava para comandar a equipe de buffet. Marcos riu, um som seco e amargo. "Não temos comida, Nia. Não temos pratos. Não temos garfos." "Peça alguma coisa", retrucou ela, a velha irritação surgindo. "Apenas peça uma pizza." Marcos pegou o telefone. Seu polegar pairou sobre o aplicativo de entrega. Ele olhou para a tela por um longo tempo. Então olhou para sua esposa. "Eu não posso", sussurrou ele. "O que você quer dizer com 'não pode'?" "Quero dizer que não posso pagar por isso, Nia. A taxa de entrega à gorjeta dá $25 por uma pizza. Temos $300 em dinheiro para durar até eu encontrar um emprego. Não podemos pagar uma pizza." A realidade de suas palavras a atingiu como um tapa físico. Ela olhou para ele, os olhos arregalados de horror. A mulher que dera um ataque por causa de um cartão Platinum recusado, agora estava sendo informada de que não podia pagar uma pizza de pepperoni. "Vou à loja de conveniência na rua de baixo", disse Marcos, levantando-se devagar, os joelhos estalando. "Vou comprar pão e talvez um pouco de manteiga de amendoim. É proteína. É barato." Ele saiu do apartamento, deixando-a sozinha no escuro entre as caixas. Enquanto caminhava para a loja sob as luzes tremeluzentes da rua, Marcos sentiu uma sensação estranha. Não era raiva e não era tristeza. Era uma vulnerabilidade aterrorizante. Ele era um homem sem escudo. Pela primeira vez em sua vida não havia rede de segurança. Não havia fundo fiduciário, nem papai para ligar, nem advogado para consertar. Havia apenas ele à noite e o espaço vazio em sua carteira. Os dias que se seguiram foram um borrão de rejeição e humilhação. Marcos sentou-se à pequena mesa de jogo bamba que haviam comprado em um brechó, candidatando-se a empregos em seu laptop. Ele se candidatou a cargos de diretor de marketing, primeiro convencido de que seu currículo falaria por si mesmo. Ele enviou dezenas de candidaturas. Ligou para headhunters com quem trabalhara no passado. O silêncio era ensurdecedor. Os recrutadores que costumavam levá-lo para almoços caros não retornavam suas ligações. Os e-mails ficavam sem resposta. Finalmente, depois de uma semana, ele conseguiu falar com um antigo colega ao telefone. Marcos disse o homem à voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. "Olha, eu não posso te ajudar." "O que você quer dizer com 'não pode me ajudar'?" perguntou Marcos, o desespero se insinuando em sua voz. "Eu tenho os números. Eu levei o departamento a um crescimento recorde." "Não é sobre os números, Marcos." A notícia correu. "Otis Vance. Ele é um homem poderoso. E é muito querido nesta cidade. Ele deixou claro que você foi dispensado por justa causa. Causa ética." As pessoas comentam. Marcos. O colega fez uma pausa antes de dar o golpe final. "Ninguém vai tocar em você. Você é radioativo." A linha ficou muda. Marcos ficou lá sentado olhando para o telefone. A verdade o lavou fria e absoluta. Seu pai não tinha apenas o demitido. Ele havia queimado a ponte tão completamente que nem as cinzas restaram. A rede de contatos que ele pensava ter construído, a reputação que pensava ser dele. Era tudo uma ilusão. Era tudo luz emprestada refletindo o sol de seu pai. E agora o sol havia se posto. Ele baixou suas expectativas.
Candidatou-se a cargos de gerência, depois cargos de associado, depois empregos de vendas de nível básico. O resultado foi o mesmo. Super qualificado, diziam eles. Ou simplesmente, não se encaixa na cultura da empresa. 2 semanas depois de começarem sua nova vida, a tensão no pequeno apartamento atingiu o ponto de ruptura. O ar estava denso de acusações. Nia andava de um lado para o outro na pequena sala de estar como uma gata enjaulada. A culpa é sua, sibilou ela. Tudo isso. Se você não tivesse jogado aquela água, se você não tivesse sido tão idiota. Minha culpa, Marcos retrucou levantando-se. Você foi quem o tratou como um criado. Você foi quem contou as calorias dele e reclamou do orçamento. Você foi quem me disse para cortá-lo. Eu estava tentando gerenciar nosso futuro, gritou ela. Eu estava tentando nos proteger. E agora olhe para nós, Marcos. Olhe onde estamos. Estou comendo sanduíches de manteiga de amendoim em um lixão. Eu não posso viver assim. Então vá embora, rugiu Marcos jogando as mãos para o alto. Vá encontrar outra pessoa para sugar, porque o banco fechou. Nia. O banco fechou para sempre. Ela parou de andar, olhou para ele com um cálculo frio e duro. Era o mesmo olhar que ela dera aos avaliadores da venda de bens quando estava pechinchando o preço de suas joias. Talvez eu vá, disse ela calmamente. Ela entrou no quarto e bateu a porta. Marcos afundou no chão as costas contra a parede. Colocou a cabeça nas mãos. Ele estava sozinho. Verdadeira e completamente sozinho. O silêncio do apartamento era diferente do silêncio da mansão. O silêncio da mansão fora estéril vazio. Este silêncio era pesado, preenchido com o peso das consequências. Seu telefone vibrou. Era uma notificação de sua nova conta bancária. Um depósito havia sido compensado. Ele abriu o aplicativo. $5.000. Ele olhou para o número. Era uma fortuna para ele agora. Era aluguel. Era comida. Era sobrevivência. Ele leu a linha do memorando novamente. Construa uma vida de caráter, não de conforto. Ganhe seu próprio respeito. Lágrimas picaram seus olhos quentes e ardentes. Ele finalmente entendeu. O dinheiro não era um presente. Era uma pá. Seu pai não o havia enterrado. Ele havia lhe dado a ferramenta para cavar para fora do buraco. Mas ele tinha que fazer a escavação. Não haveria mais esmolas. Não haveria mais resgates. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Levantou-se e caminhou até a mesa de jogo. Fechou a aba com as listas de empregos de diretor de marketing. Abriu uma nova janela de pesquisa. Ele digitou uma nova consulta. Não executivo, não diretor, nem mesmo gerente. Ele digitou mão de obra geral, construção. Não é necessária experiência. Ele olhou para suas mãos macias e bem cuidadas. Mãos que nunca haviam segurado nada mais pesado do que uma caneta ou uma taça de vinho. Elas estavam prestes a aprender o que o trabalho realmente significava. Ele apertou o Enter. Enquanto isso, quilômetros acima da terra, eu estava assistindo ao pôr do sol de 30.000 pés de altura. O céu era um roxo machucado desaparecendo em um índigo profundo. Ajustei meu assento, o zumbido dos motores uma canção de ninar calmante. Eu não sabia que meu filho estava sentado em um tapete bege manchado, olhando para listas de empregos para trabalho braçal. Não sabia que seu casamento estava desmoronando ou que ele estava comendo manteiga de amendoim no jantar. Mas eu esperava. Esperava que a dor fosse aguda o suficiente para cortar o calo do seu sentimento de direito. Esperava que o silêncio de sua nova vida fosse alto o suficiente para que ele finalmente ouvisse seus próprios pensamentos. Eu havia quebrado a vida dele não para destruí-lo, mas para reiniciá-lo. Eu tinha tirado o palco para que ele pudesse finalmente parar de atuar e começar a viver. A comissária de bordo caminhou pelo corredor, um sorriso caloroso no rosto. Posso pegar mais alguma coisa para o Sr. Ramsay? Sorri de volta, um sorriso genuíno que alcançou meus olhos. Não, obrigado, disse eu. Tenho tudo o que preciso.
E eu tinha minha dignidade, eu tinha minha paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. O avião inclinou para a esquerda, virando para o leste, em direção ao oceano, em direção a Gana. Fechei meus olhos e deixei o movimento me levar. O passado era um país que eu havia deixado para trás. O futuro estava esperando e eu estava pronto para encontrá-lo. O despertador no chão do apartamento vazio gritou às 4 da manhã. Era um som metálico e áspero que cortou as paredes finas do edifício The Pines. Marcos rolou no colchão, o corpo dolorido pela tensão das últimas semanas. Ele estendeu a mão para silenciar o barulho e sua mão roçou o espaço frio e vazio ao lado dele. Ela se fora. Nia partira há 2 dias. Não deixara bilhete nem endereço de encaminhamento. Simplesmente empacotou suas roupas de grife restantes na mala e ligou para uma amiga que ela antes desprezava para vir buscá-la. Ela escolheu a dignidade na dependência em vez da dignidade na luta. Marcos não ficou surpreso. Na verdade, sentiu uma estranha sensação de alívio. O último artefato de sua vida falsa havia se removido. Ele se levantou no escuro. Calçou as botas de trabalho pesadas que comprara em uma loja de excedentes militares com o resto de seu dinheiro. Elas pareciam pesadas e estranhas em seus pés. Vestiu uma calça jeans rígida e um colete de segurança amarelo neon. Ele olhou no espelho rachado do banheiro. O homem que olhava de volta não era o diretor de marketing da Nexus Solutions. Ele estava cansado, estava sem fazer a barba e estava com medo. Mas pela primeira vez em sua vida, ele era real. O canteiro de obras era uma cicatriz lamacenta na terra no lado sul da cidade. Chovia uma garoa fria e miserável que encharcou suas roupas instantaneamente. O capataz era um homem grande com uma voz que parecia um misturador de cascalho. Ele olhou para as mãos macias de Marcos e balançou a cabeça com um olhar de ceticismo que Marcos sabia que merecia. "Você fica na pá hoje, garoto da faculdade?" latiu ele, apontando para uma pilha enorme de cascalho molhado. "Mova aquela pilha para a vala logo ali. Não pare até que ela desapareça." Marcos pegou a pá. Era pesada. O cabo era de madeira áspera que mordia suas palmas sem calos. Ele enterrou a lâmina no cascalho. O choque do impacto vibrou por seus braços, chacoalhando seus dentes. Ele levantou a carga e a jogou em direção à vala. Ele fez de novo. E de novo. Às 9 da manhã, suas mãos estavam com bolhas e sangrando. Ao meio-dia, suas costas pareciam estar pegando fogo. A dor física era cegante, consumindo cada pensamento em sua cabeça. Ele queria desistir. Queria jogar a pá no chão e ir embora. Queria ligar para o pai e implorar por perdão, prometer qualquer coisa apenas para fazer a dor parar. Mas ele não o fez. Ele limpou a chuva e o suor dos olhos e pensou no pedaço de salmão de 120 gramas. Pensou na ordem de despejo. Pensou no copo d'água. Ele percebeu que cada pá de terra que movia era o pagamento de uma dívida que nunca havia reconhecido. Ele não estava apenas movendo cascalho. Ele estava escavando sua própria alma. Ele estava aprendendo a lição que seu pai tentara lhe ensinar com palavras, mas que só poderia lhe ensinar com o silêncio. Ele apertou o cabo com mais força, ignorando o sangue nas palmas das mãos, e continuou cavando. Milhares de quilômetros de distância, o ar era diferente. Desci do avião na pista em Accra e o calor me atingiu como um abraço caloroso. Não cheirava a chuva-lama e desespero. Cheirava a especiarias, argila vermelha e o sal do oceano. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com o ar de um novo continente. Caminhei pelo terminal, meu passo leve e firme. Eu não era um refugiado fugindo de uma família desfeita. Eu era um peregrino chegando a um lugar sagrado. Pensei em Ruby. Pensei em como ela teria amado as cores, o barulho, a energia vibrante e caótica da cidade que girava ao meu redor. Senti a presença dela ao meu lado, não como um fantasma assombrando um quarto frio,
mas como uma memória transformada em paz. Eu havia deixado a mansão estéril para trás. Havia deixado o silêncio para trás. Chamei um táxi e, ao dar ao motorista o nome do pequeno hotel que eu havia reservado, olhei para o horizonte. Eu estava pronto para fazer barulho novamente. Eu estava pronto para viver. A lição mais dolorosa que Isaia teve que aprender foi que proteger seu filho da luta não era um ato de amor, mas um ato de roubo. Ele havia roubado de Marcos a chance de construir seu próprio caráter. Esta história nos ensina que a verdadeira herança não é encontrada em um fundo fiduciário ou em uma escritura, mas nas mãos calejadas do trabalho duro e na dignidade silenciosa do autorrespeito. Não podemos comprar lealdade e não podemos comprar amor. Às vezes, a única maneira de salvar um relacionamento é queimar a ponte que permitiu o desrespeito. Lembre-se de que sua dignidade não é negociável e você nunca é velho demais para recuperar a caneta e escrever um novo capítulo. E você? O que teria feito se estivesse no lugar de Isaia? Você teria devolvido o dinheiro ou acha que ele fez a coisa certa ao deixar o filho cavar o próprio caminho? Me conte suas opiniões nos comentários abaixo.